Então, ainda na parte de preparar os dados, né, etapa 2, eu vou para o item C, que é o software para o conjunto de dados. Eu vou ter que levar em consideração, quando eu vou fazer a minha análise de dados e definir esse conjunto, né, primeiro eu vi qual é o tipo de dado, vi o formato, vi. Antes lá eu já tinha as perguntas, né, então eu tenho as perguntas, vi qual dado que eu vou responder minhas perguntas, qual que é a informação que eu vou usar, qual que é o formato que ele está. No anterior agora, que é o B, eu defini como que eu modelei esse dado e defini quais são as transformações que eu tenho que fazer para chegar no formato padrão e iniciar a análise. Eu tenho que levar em consideração também tanto legislação, então se aquele dado que eu vou acessar ele tem alguma restrição de uso, se ele é de alguém, se eu preciso a forma correta de eu referenciar aquilo, de eu informar de onde eu tirei aquela informação e quais são os usos possíveis de eu fazer. Pode ser que eu dentro, por estar dentro do governo, eu tenho às vezes algum acesso a um dado que para mim é totalmente normal e que eu uso todo dia, por exemplo, o dado de folha de pagamento minha e da minha equipe. Eu consigo ver todo mundo, mas aquele é um dado que tem sigilo financeiro. Eu não posso sair falando para todas as pessoas informações que estão dentro daquele dado que não sejam os dados públicos. Por exemplo, o salário de cada pessoa você encontra no portal da transparência. Esse é um dado público, esse é um dado que se alguém pergunta, ou se alguém informa, ou se alguém. Não tem problema, porque faz parte. Agora, dentro daquela folha, se ele tiver um desconto, por exemplo, judicial para pensão alimentícia, ou então se eu tenho um empréstimo consignado, ou alguma coisa de saúde, isso eu não posso informar, porque esse é um dado restrito à informação daquela pessoa e quem tem acesso àquilo, é um dado sigiloso. Para isso, às vezes, é importante, se você não está usando todos os dados públicos, você precisa dar uma olhada em lei de acesso à informação, porque tem informações que, mesmo que a gente não tenha acesso, a gente pode ter acesso, então pode ser que você possa solicitar acesso a uma informação que a gente às vezes não, ou publica diretamente e nos meios comuns a gente não tem acesso, mas você pode ter acesso. Lei Geral de Proteção aos Dados, que aí entra mais na parte de como você vai usar esse dado e como você vai divulgar esse dado. Pode ser que hoje, quando eu faço uma entrevista com uma pessoa, eu tenha que anonimizar ou restringir o acesso da informação pessoal daquele indivíduo, se eu conseguir identificar ele muito fácil, ou então se eu tiver dados pessoais que eu uso na minha análise, como que eu faço para ninguém conseguir encontrar aquela pessoa, dada uma resposta que ela deu numa entrevista minha que pode gerar um risco ou alguma responsabilização para aquela pessoa e que ela fez para você uma resposta apenas por saber que era algo científico e com um objetivo diferente de punir aquela pessoa. Se for um caso de um crime, por exemplo, crime ambiental, são caminhos diferentes. Uma coisa é entrevistar a pessoa e ela ter cometido um crime ambiental. Outra coisa é eu denunciar aquela pessoa por ela ter cometido um crime ambiental em algum outro lugar. Aí eu vou ter uma plataforma que eu faço aquilo. Mas se eu tive acesso aos dados daquela pessoa e eu vou é, fazer essa denúncia dentro do Fala BR, por exemplo, que é um lugar de ouvidoria, na hora que eu informar aquilo, eu informei os dados daquela pessoa, que os dados daquela pessoa já vão ser anonimizados. Ela pode não ter cometido o crime ambiental que eu achei que ela tinha cometido. Por exemplo, ela cortou uma árvore que ela tinha autorização para cortar. Então eu não posso publicamente falar, essa pessoa cortou uma árvore e ela está errada. Eu não sei, eu tenho que passar para frente, ver se ela tinha. Não cabe a mim, nesse caso, fiscalizar aquilo. Eu vou gerar uma denúncia, o órgão, o Ministério Público ou o próprio agência de fiscalização estadual ou federal vai ver se aquilo ali é o que eu disse e ela vai ver se vai caber punição ou não e a apuração vai ser para frente. Então, mesmo que eu use aquele dado daquela pessoa falando, olha, eu cortei 50 árvores e no meu estudo eu vou colocar 50 pau-brasil. Eu cortei 50 pau-brasil na minha propriedade, eu vou colocar na pesquisa que ela cortou 50 pau-brasil, posso não ter que identificar ela, porque às vezes alguém vai usar essa informação para algo diferente do que a legislação permite ou exige. E ao mesmo tempo eu posso passar essa informação para os órgãos de controle via pelos meios corretos, com a restrição de dados, né, com aquilo anonimizado, para que eles apurem o que possivelmente tenha acontecido de errado. Então são formas diferentes de tratar o dado. Eu vou ter que respeitar as regras para Lei Geral de Proteção ao Dado e Acesso à Informação nos dois casos. Tem gente que vai ter acesso público àquela informação, tem gente que não. E isso entra
também a parte de dados abertos. Os dados abertos, tanto nacionais quanto internacionais, e os do Brasil em plataformas internacionais, eles têm regras. E essas regras a gente precisa conhecer, precisa dar uma olhada para entender. Minimamente eu preciso informar de onde veio aquele dado e o uso final daquilo. Pode ser que tenha um dado que ele é aberto e gratuito para pesquisa, mas que ele não é se eu for fazer um produto que depois eu vou ganhar dinheiro com aquilo, que vai gerar recurso. Então, também preciso conhecer o dado que eu estou usando para não infringir nenhum problema com aquela informação, né, que eu estou utilizando na minha análise. Sobre os dados abertos, eles são. O aberto dele está muito relacionado à ética daquela informação. Então, é um dado de livre acesso, livre uso e compartilhamento. E ele tem que estar, para ele ser definido como aberto, ele tem que estar disponível, acessível como um conjunto de dados completo, que são aqueles dados lá, o gov.br, dados.gov.br, os da Amazon e do Google, que depois eu vou passar por eles. Tem dado da FAO, tem dado. Hoje tem muitos conjuntos de dados abertos e que são livremente utilizáveis. Você pode fazer para qualquer análise. Ele tem que ser fornecido em termo que permite a reutilização e redistribuição e permite a participação universal para que qualquer pessoa possa usar, reutilizar e redistribuir os dados. Em geral, os dados que você usa dessa forma, você também pode passar adiante com a mesma licença. Então, eu posso pegar um dado, fazer uma análise e colocar aberto online, informando de onde veio aquela informação, e outras pessoas reprocessarem o meu dado, ele vira um dado secundário. Mas esse dado passa a ser também utilizável de forma livre. São as licenças de uso aberto. Dentro desses conjuntos de banco de dados, eu tenho os elementos de metadados, que são as descrições desse dado e o como que ele é organizado. Então, quando eu acessar um dado desse, é sempre bom dar uma olhada nessas informações dos dados. O metadado é a explicação do próprio dado, né? Então, eu tenho um dado e eu tenho a descrição do que aquele dado efetivamente serve. Pode ser que eu estou olhando lá o PIB, mas é um PIB de um estado e eu estou usando como se ele fosse de um país. Então, essas coisas eu preciso olhar antes. O principal comum em dado de descrição é o título, descrição dele, as marcas e categorias dos dados que você tem lá, se eles são indexados ou descritos de alguma forma específica, quem criou e quando, quem modificou da última vez e quando, porque esse dado geralmente ele é atualizado com frequência. Se tem mais de uma versão, ele vai ter a descrição de cada versão e o que mudou de uma para outra. Quem pode acessar e atualizar aquele dado que está lá público e quem pode usar aquele dado para outras coisas, né? Se eu tenho como puxar. Aí, para analisar esse dado, depois eu vou explicar cada, cada uma dessas formas aqui de acesso e uso dos dados para banco. Eu vou fazer um exemplo de cada um depois, explicando, pegando algum dado público, algum dado de uma base de dados pública, e o mesmo dado eu fazendo análise de formas diferentes. Como é que eu vou fazer ele para abrir numa planilha ou num editor de texto local? Como é que eu uso aquela informação? Eu estou olhando os dados da base do Google Research. Eu peguei uma informação que depois eu vou pôr o detalhado de onde e como que eu acessei. E aí eu vou fazer a análise dele, como é que eu abro ele para o editor local, para eu abrir ele no meu LibreOffice ou no Excel ou aqui, né, no computador, usando no Docs, no Google, o software de análise de dados. Então eu vou usar o R e o QGIS. Talvez o RStudio Cloud seja mais fácil, porque ele já vem com a plataforma instalada na internet e é de livre acesso. Tem algumas restrições que não dá para usar. E fazendo a conexão direto no banco de dados público. Eu vou usar um que é do Banco Mundial, o GBIF e informações da Organização Meteorológica Mundial. Aí eu junto essas informações, consigo puxar elas para uma base de dados do Google minha, que vocês podem ter acesso, ou qualquer pessoa pode ter acesso se eu permitir, mas que eu vou jogar para lá e fazer a mesma análise que eu faria no editor, no software, e eu posso fazer direto copiando aquele banco de dados ou usando ele direto para o banco do BigQuery. Eu posso também fazer depois
Esse mesma coisa que dá para fazer no BigQuery, eu poderia baixar o dado ou conectar meu dado direto na base de dados pública. Aqui eu coloquei o dbeaver como referência, mas eu posso usar o próprio PostgreSQL com o pgadmin. O dbeaver é para trabalhar dado, ele é uma ferramenta muito boa para usar dado espacial, inclusive, e fazer as ligações dos dados, fazer as consultas mesmo. E aí no final tem as instruções do BigQuery de como acessar e como usar, como que eu seleciono um banco de dados, aí na sequência eu vou fazer o exemplo de qual dado que eu quero, como é que eu puxo ele, como é que eu baixo ele, usando ou não o BigQuery direto, filtrando ele, usar o CSV, baixar os dados direto na plataforma e usar ele ou numa planilha local, ou no R, ou no próprio BigQuery e depois lá para frente a gente vai limpar os dados, processar, analisar e fazer a usar as mesmas ferramentas para publicar esse dado em algum lugar e mostrar para as pessoas o que, que a gente chegou de conclusão, tá? E aí depois eu vou passar para essa etapa D no próximo vídeo e o seguinte já vai ser aqui, ó, as planilhas aí que vão ser os exemplos de cada um, usando o dado já prático, tá bom? É isso aí.